Mas olha só essa informação aqui. Eu conversei com o Boto e com o Felipe. E aí eu perguntei pro Boto. Assim, o Flamengo está para fazer uma revisão razoável de elenco no meio da temporada agora, essa janela. É, mudança de rota mesmo. E a última vez que fez um ajuste de rota temporada foi histórica, né? 2019. Chegou meio time em 2019. Não, mas eu tenho entendido, pesquisado, né, e conversado com as pessoas, algumas lá de dentro e outras que acompanham um pouquinho mais próximo o Flamengo, é que eles querem no William do Cruzeiro como alternativa, que o William está ficando no banco de reservas. Vamos falar agora de Wendel, informação que a gente trouxe em primeira mão, acabou confirmando através de nota oficial. Rapaziada, o Roger Flores trouxe a informação da contratação de William, lateral direito do Cruzeiro. Tá chegando no Mengão. André Rizek aí reagindo. Tem aqui esse corte do Seleção Sport TV e o Vene Casagrande com muitas informações do Mengão, contratações, reforços, o pré-jogo aqui da partida do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, a escalação, o Vene trazendo a informação sobre o Wendel. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like e bora pro vídeo. Do Flamengo com as informações do repórter Ricardo Lai. Fala, Rizek, boa tarde a você, um abraço a todos. O Flamengo entra em campo logo mais à noite aqui no Maracanã contra o Botafogo da Paraíba com a vantagem de jogar pelo empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. De olho nessa vantagem, no desgaste físico dos atletas e também no jogo de domingo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, líder do torneio, jogo lá em São Paulo. O Flamengo não terá força máxima hoje à noite pela Copa do Brasil, mas dois titulares, devem voltar à lista de atletas relacionados, o Arrascaeta, poupado no clássico contra o Botafogo, e o Gerson, que cumpriu suspensão pelo Brasileirão no fim de semana. E o lateral direito, Wesley, que terá que cumprir suspensão no domingo contra o Palmeiras, também fica disponível para o técnico Felipe Luiz. E o Flamengo tem desfalques certos, do Alan, Pulgar e Plata, e o mais recente desfalque, o De La Cruz, com uma lesão no joelho esquerdo. Destaque dos jogadores no banco de reservas, Joshua, 17 anos, fez o gol da vitória lá em São Luís, no Maranhão, contra o Botafogo da Paraíba, no primeiro jogo dele na equipe profissional. Abraço a todos. Obrigado, Lai. A gente estava debatendo os jogos de hoje na equipe do Seleção, antes do programa, montando o roteiro do Seleção, e aí veio, o Flamengo tá com um problema no ataque. Aí eu falei, mas será que tá? O Flamengo é o time que mais marcou gol no Campeonato Brasileiro, 17. E o Flamengo tem na temporada 56 gols em 31 jogos, não é um número ruim. A gente tem alguns números para rodar do ataque do Flamengo. Mas os atacantes do Flamengo é que talvez estejam vivendo um momento estranho. O Pedro não marca gol há 5 partidas, o Bruno Henrique vive um jejum de 12 jogos, o Cebolinha, ele tem apenas 2 gols no ano, não marca 5 jogos. O Juninho tem apenas 3 gols no ano e não marca 12 jogos. O que chama Michael atenção... tem 1 gol em 19 jogos. E aí o Arrascaeta é quem está brilhando, fazendo 10 gols em 22 jogos, artilheiro do time no Brasileiro. E tem uma concentração também em 2 jogos aí, Corinthians e Juventude, somados dão 10 desses 17 gols aí que você está falando. Os outros estão distribuídos em 7 jogos. Então, mesmo. A média baixa se você tirar esses 2 jogos especificamente. Eu ia falar que o que chama atenção é Pedro, o Bruno Henrique e o Juninho, São jogadores que entram em campo mais nessa zona central, para fazer a função de centroavante. Michael não faz gol mesmo. Michael não é um jogador de fazer muitos gols. O Cebolinha é a mesma coisa. Então a cobrança, obviamente, em cima dos caras que usam a função de camisa 9 para... Mas, Roger, quando contrataram o Juninho, eu conversei com o Boto e com o Felipe. Eu nunca tinha visto o Juninho jogar. E aí eu perguntei pro Boto, assim, e o Juninho, hein? Ele falou assim, não esperem do Juninho muitos gols, ele vai entregar outras coisas. É pressão na saída de bola, muita força física. Ele não é um artilheiro nato, ele não é o Pedro. Eu questiono, essa resposta. Então vamos cobrar quem contratou, cobrar o Boto. Então ele está contratando errado. Se você contrata um atacante que vai exercer a função de camisa 9, ou vai fazer uma dupla de ataque, ou invariavelmente pode jogar pelos lados também, se eu estou contratando alguém com a caneta no Flamengo, eu não estou contratando no Birubiru do interior de Macapá. Eu estou contratando para o Flamengo. A minha primeira especificidade que ele tem que ter, botar a bola no barbante. Principalmente que o Pedro estava fora do time. Depois,
E o plano era o Bruno Henrique jogar de centroavante. Esse cara aqui vai entregar pelo menos 20 gols na temporada. Bom número. Vamos dar uma olhada. Pô, ele ajuda também na marcação. Opa. É um plus, né? Opa, ele entende as movimentações. Opa, vamos trazer pro Flamengo. Isso aí. Agora, esse cara aqui marca pra caramba. Camisa 9 que marca pra caramba, te ajuda pra caramba a marcação. Tudo bem, ok. Ele também faz as movimentações legais. Ok. Quantos gols? 3 na temporada. Não. Descartado. Então a cobrança é em cima de quem avalizou essa contratação. Assim, agora, se você fala, não, ele não vai ser titular, ele vai ser para momentos específicos, ele vai ser para isso ou para aquilo, ok, então a gente não cobra gol do cara. Eu sempre opinei que o Flamengo deveria ter trazido mais um centroavante. Ele tinha o Carlinhos, um jogador abaixo da exigência do clube, ele tinha o Gabigol e tinha Pedro no passado. Esse ano ele ficou com o Pedro e com jogadores que não são exatamente centroavantes. Jogam no centro do ataque eventualmente, mas não são goleadores. A arte de o Bruno gols... é goleador, cara. O Bruno faz tempo, né, cara? Tudo bem, mas sempre foi um cara de entregar... Mas o Bruno foi um goleador jogando com o Gabriel. Sim. Jogando de centroavante, não estando na área, né? Fazendo a função de referência, ele não é um grande goleador. Isso aí. O Bruno é o elemento surpresa que vai aproveitar os espaços que aparecem entre os defensores. Nessa função ele faz muito gol. Na função de reserva do Pedro, embora tenha feito gols importantes, mas ele não pode 1-0 no Bahia no fazer isso. Dele. Ele não pode fazer isso com o Pedro. Por isso eu tô dizendo que ele não pode fazer isso com o Juninho, de repente. Por isso eu tô dizendo que falta, são dois caras que jogam por dentro, são reserva pro Pedro. Não é o Juninho, não é o Bruno. O Flamengo não tem, na minha opinião, um reserva pro Pedro. Para mim falta. Mas olha só essa informação aqui. Número de gols. Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo. 22 jogos, 10 gols. Bruno Henrique é o segundo artilheiro, mas já cai muito. 6 gols. Aí vem Luiz Araújo, 5 gols. O Alacian, 4 gols. Pedro, que só tem 10 jogos, 4 gols. Carlinhos, 3 gols. Juninho tá em sétimo, cara. 3 gols em 19 participações em jogos, nem todos completos. Léo Ortiz é o oitavo, Matheus Gonçalves é o nono, Cebolinha é o 10º. Então, assim, de fato, os atacantes do Flamengo estão entregando poucos gols na temporada. Aquilo que eu falei, que ele não faz gol, né? O Michael provavelmente tem mais jogos do que esses aí e nem entra nessa lista. 2 gols só. Sabe qual é a maior média de gols ali? Carlinhos. Tudo bem, jogou alguns jogos do estadual ali. A mesma avaliação cabe para o Alacian também. Essa aí está envolvendo estadual. Ele fez jogos no estadual. Mas é o tipo de jogo, de entendimento tático que o Flamengo tem. E é uma das cobranças em cima do time do Felipe, né? Michel tem 17 jogos e 1 gol no ano. Mas beleza, o Michel não é um goleador. Por que o time cria? Por que o time, às vezes, tem muito controle, tem volume e não traduz essa superioridade no placar? São placares magros que o Flamengo tem. É uma questão de trabalho, de entendimento. O Felipe tem que, de alguma forma, entender que isso está acontecendo e criar mecanismos ou treinamentos para que esse tipo de refino técnico na última bola ele possa aflorar um pouquinho mais. Sabe o que me surpreende, Rizek? Que a principal discussão do Flamengo hoje seja a qualidade de atacantes mesmo, ou qualidade de ataque, de sistema. É legal que o Flamengo ajustou a defesa. Mas é para você a principal discussão? Não, eu acho um pouco esquizofrênico isso, mas é... Para mim é característica, não qualidade. Não, o Flamengo está para fazer uma revisão razoável de elenco no meio da temporada agora, essa janela. Mudança de rota mesmo. Tá para mudar várias coisas, não está satisfeito e tem jogadores de nível. O Michel é um jogador de bom nível quando chega, mas o que eu sei, por exemplo, é que essa revisão é por causa de cara... Até onde eu sei. Luiz Araújo, Cebolinha... Não, é nome mesmo. Não é nem uma questão de qualidade, é de ajuste. Porque, por exemplo, o que o Flamengo tem dito é que os atacantes de lado, eles são muito parecidos. Então. Jogadores de velocidade, 1 contra 1. Que ele precisa ter outras alternativas de jogadores que jogam pelos lados, de característica. Pelo menos... Porque eu acho que a qualidade dos jogadores, para mim, é questionável. Falta de um Everton Ribeiro, mas daí tá usando o Gerson um pouco mais pelo lado direito, e isso tira da fila outros 3 jogadores de ponta pela direita que o Flamengo já não usa mais. Hoje, essa quantidade ficou excessiva e a qualidade não alcança. O Flamengo talvez tenha chegado à conclusão de que é melhor ter menos com mais qualidade, e talvez parta nessa direção. E a última vez que fez um ajuste de rota
temporada foi histórica, né? 2019. Chegou meio time em 2019. Não, mas é curioso que faça, né? Com tantos jogadores de nível, tendo tantas opções e discuta isso. Aí, para os lados é porque tem muitos jogadores parecidos, mas para o comando do ataque é porque falta um outro Pedro. Ué, mas não era para contratar um cara diferente? Então contrataram um Juninho, que poderia ser essa carta. Cara, esse encaixe de elenco do Flamengo tá bem curioso de discutir. O Flamengo no meio da temporada, eu sei, quando eu abri a janela, ele vai atrás de um meia central. Não, mas isso é discussão muito antiga, porque não dá para ficar só com a Arrascaeta. Provavelmente vai atrás de um lateral, porque a iminência de perder o Wesley. Tem gente que fala até no William, do Cruzeiro, como alternativa, que o William tá ficando no banco de reservas. Mas eu não sei a quantidade de jogos que ele tem jogado também. Acho que ele não chegou a 7 no Brasileirão ainda não. E vai também buscar esses jogadores de lado de campo com uma qualidade maior. Pelo que eu tenho entendido ou pesquisado, né, e conversado com as pessoas, algumas lá de dentro e outras que acompanham um pouquinho mais próximo o Flamengo, é que eles querem jogadores pelos lados mais decisivos, mais agressivos. Mas Luiz Araújo, Cebolinha, em tese, jogadores... O Luiz Araújo, sim. Mas o que eles estão entendendo que Cebolinha e Michael não estão entregando aquilo que eles querem. Sim. E eles não têm a agressividade necessária que um jogador de lado de campo precisa entregar pro nível do Flamengo. São jogadores que recebem a bola ali, na maioria das vezes penteia para um lado e volta a jogada para... Eles não têm... Pouca contundência, né? Não tem, eu não sei se é não ter, mas... Não estão entregando essa questão de... A bola chega ali e eles são agressivos para tentar pressão, a jogada ou também. Individual, ou uma tabela que vai infiltrar. Esse perde e recupera do Flamengo é muito eficiente, eles nem sempre conseguem dar essa pressão que o Felipe quer. É o que eu tenho percebido e entendido nessa movimentação, pelo menos ainda obscura, de mercado em relação a isso. Tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que é a troca de gestão, né? A atual gestão do Flamengo pega o caixa abaixo do que as outras gestões pegaram, ou mesmo uma temporada após a outra, uma gestão que continuava, acabava tendo de investimento ali para poder ir no mercado. Então, assim, a busca pelo Juninho, e eu estou bem confortável para falar sobre isso, porque no dia da contratação eu analisei o jogador aqui, eu falei que não era um jogador para o Flamengo. Eu não achava que era um jogador para o Flamengo. Por uma série de coisas. Nível técnico inferior aos outros atacantes do elenco, característica que faltava naquele momento de um goleador nato, contexto, o cara que tá jogando no Azerbaijão, que passou pelo Brasil e nunca por menores. Nunca passou em time grande, né? Não tem nenhuma... Não tinha um jogo de Série A no currículo, né? Não tinha jogo de Série A no currículo como titular, no máximo Campeonato Paulista jogando em primeira divisão. Vai chegar no Flamengo, cara, e vai jogar no Flamengo, nesse Flamengo, é muito difícil, cara, tem que ter uma personalidade muito forte para conseguir essa mudança de contexto e falar isso. Excetuando isso, que eu acho que foi uma contratação equivocada, talvez ele possa calar minha boca amanhã, mas para mim hoje é uma contratação equivocada. O Flamengo não teve tanto potencial de investimento. Eu ainda acho prematuro a gente avaliar trabalho de janela do Flamengo por conta disso. A gente vai começar a avaliar agora no meio do ano. Porque você tem um trabalho de 6 meses... E é uma janela mais produtiva, né? Sempre foi. Você consegue no Flamengo, principalmente, se mexer mais, né? Porque 19 foi uma janela absurda no meio de ano. Você falou, mudou o time. Mudou o time. Agora... Não, Botafogo ano passado. Sim. Botafogo ano passado ganhou o campeonato, os 2 campeonatos pela movimentação da janela do meio do ano. O São Paulino, o gremista, o santista, o vascaíno que nos... O que o Flamengo tem limitação de elenco, cada um com a sua realidade. Bem maluco. Para a realidade bilionária do Flamengo, a gente está debatendo o problema do Flamengo é um problema de 10%. É um time que controla, cria, tem volume, mas não concretiza. Coutinho, para amarrar, você opinou que a missão mais parelha dos jogos de hoje é Galo. Perdeu o De La Cruz, saiu lesionado, né? E tem muitos jogadores com desgaste no Flamengo. O Flamengo é um dos times que mais joga, mas também não é o único. Todo mundo tá jogando pra caramba em 2025 e faz parte. Agora você colocar os reservas, já que o primeiro jogo você conseguiu um bom resultado, né? Fora de casa, 1-0 ali para a Copa do Brasil, os padrões tá excelente e vai ganhar hoje.
Não tem jeito. Não, pera. O Prates me falou que o jogo é tinhoso. Vai ser tinhoso, Prates? Vai ser tinhoso? Não. Johnny, Enquanto isso, já nós vamos ter a escalação do Flamengo. Vai ser um clima. Se tem um esporte que é traiçoeiro e faz a gente quebrar a cara todos os dias, ele chama-se futebol. Eu acho que você tá tudo legal, Escala provável Flamengo, vai. muito boa. Flamengo. Matheus Cunha no gol, Wesley e Varela. Não, não vai jogar os dois. Obrigado. João Vitor, Danilo e Ayrton Lucas, Gerson, Everton Araújo, Michael, Matheus Gonçalves pelo meio, Cebolinha e Pedro. Eu senti pouca emoção. Faz com emoção, Bubu. Ai, vem o Mengão de tanta gente, o campeão do mundo de 81. Tá na pedra o Mengudo. Coloca aí, Matheus Cunha, Wesley, João Vitor, Danilo, Ayrton Lucas, na meiuca, na volância, Gerson, Everton Araújo, mais na frente pela direita, Michael, o brinquedo assassino, Matheus Gonçalves como enganche e Cebolinha, Little Onion pela esquerda. O brasileiro. Nem o Derê do Belo vai salvar. Quem tem no fim de semana o Flamengo? Palmeiras. Partes. Ah, tá. E na sequência, jogo de vida ou morte contra o Tati. No Maracanã. Então hoje segura. Se hoje reduzir a marcha ali, não é porque você está falando que é tinhoso, não. Quem vai determinar o rumo do jogo é o Flamengo, diferentemente do que você pensa. Pedro, mas não do brasileiro no fim de semana, amigão. Rapaz, eu que defendo aqui. Até porque o Botafogo é da Paraíba. O brasileiro, a final do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Palmeiras e Flamengo. Décima rodada, não é nenhuma. Tem a volta no décima rodada. Tem a volta, porque são duas finais. Final é assim, tem jogo de volta. Mas assim, então o Flamengo não pode perder do Palmeiras. Então, assim, hoje é protocolar a classificação do Mengudo. E aí, no fim de semana, é a decisão, amigão. Aí você tem que ir com força máxima. Sim, e contra o Taxa? Contra o Taxa também vai ser protocolar. Então, mas olha protocolar vai ganhar de forma maluco, cara. Você não quer. Joãozinho vai me contar isso direto de lá do Maracanã. Sabia disso? Galera, é o seguinte, a FIFA confirmou janela de transferência inédita que permitirá todos os 32 times do Mundial de Clubes da FIFA contratarem jogadores para o torneio. E o Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo estão nesse Mundial. O período especial estará aberto do dia 1º a 10 de junho de 2025. Regulamento adaptado para equilibrar diferenças nos períodos de registro, com chance adicional de reforços durante a competição ao fim da fase de grupos. Ou seja, respondendo você, torcedor rubro-negro, se o Jorginho for contratado, o Flamengo tem que enviar a lista final até o dia 31 de maio. Beleza. Se o Jorginho for contratado, pode ser inscrito. Aí rola uma substituição. Estou dando essa... se o Jorginho for contratado, não. Ele vai ser contratado. Resta saber se ele vai conseguir chegar para o Mundial ou só a partir do dia 1º de julho. Vamos falar agora de Wendel, informação que a gente trouxe em primeira mão e que o Botafogo acabou confirmando através de nota oficial minutos depois, mas pelo menos tentei trazer a informação e consegui, né? Em primeira mão, o Wendel não vem mais para o Botafogo. E, segundo a nota oficial, e eu vou ler segundo a nota oficial, porque tem muita gente dizendo que é por conta da lesão. Cara, seria leviano da minha parte, porque o jogador está lesionado e dificilmente teria condições de jogo para o Super Mundial, mas eu acho que o Botafogo não deixaria de contratá-lo por conta disso. Até porque o contrato dele com o Botafogo seria longo, se não me engano, até 2028. E o Botafogo disse o seguinte: por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe, especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano. E aí o Wendel soltou uma nota oficial logo depois dizendo: fui surpreendido com a rescisão do contrato já firmado com o Botafogo nessa quarta-feira. Já estava estruturando minha vida no Rio de Janeiro e focado para este segundo semestre. Tenho grandes ambições na carreira e acreditei no projeto do Botafogo. Entretanto, não tenho qualquer participação neste movimento do clube em desfazer o negócio. Deixo isso bem claro para a torcida alvinegra e fiquei também surpreso, pois sempre cumpri meus contratos por onde passei. Então fica aí a informação para vocês sobre o Wendel. Vai continuar lá no Zenit. Galera, ontem, terça-feira à noite, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou criação de empresa nos Estados Unidos para evitar taxação lá nos Estados Unidos durante o Super Mundial. Medida faz parte de um plano do Flamengo
para evitar taxação sobre prêmio da Copa do Mundo de Clubes. Ah, mas como assim prêmio? É só se for campeão? Não, gente. A participação na primeira fase, você vai passando de fase, você vai ganhando também premiações, dinheiro, e nesse caso, com a criação da empresa, e a empresa ela vai ter prazo para iniciar e para finalizar. O Flamengo não vai manter essa empresa para depois do Super Mundial. Você tendo essa empresa lá, tendo um CNPJ lá, essa taxação é menor. Questão de lei política nos Estados Unidos. Então o Flamengo encontrou uma maneira de driblar essa lei e conseguir perder o menos possível no imposto. Entende? Não é nada ilegal. Tanto é que o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou. Acho até que todos os clubes brasileiros vão acabar fazendo isso, vão copiar o Flamengo, porque deveriam fazer isso. Menos no Botafogo, né, que deve ter CNPJ lá nos Estados Unidos, justamente porque o John Textor é americano. Mudando de assunto, galera, vamos falar agora de mercado da bola, porque segundo o site Coluna do Fla, Everton Araújo do Flamengo recebe sondagem de 5 clubes da Europa. Wolverhampton, Eintracht Frankfurt, Sevilha, Vila Real e Getafe. Ainda de acordo com a matéria, o empresário alemão Stefan Krause, que representa o Eintracht, fez contato na última segunda-feira. O Wolverhampton iniciou as consultas em fevereiro, enquanto os 3 espanhóis iniciaram as sondagens neste mês. O volante do Flamengo tem contrato até o fim de 2028 e multa rescisória de cerca de 40 milhões de euros, que na cotação de hoje dá um pouco mais de 250 milhões de reais. Vou ser bem sincero, gente, eu já gostei mais do Everton Araújo, acho um volante extremamente burocrático, que hoje faz com que o nível caia bastante quando ele tem que substituir o Pulgar. Inclusive, ele deve ser titular hoje na partida contra o Botafogo da Paraíba. Então, fica aí a informação para vocês. E para finalizarmos o nosso vídeo, o provável time do Flamengo. Acho que o Felipe Luiz vai fazer extremamente certo se ele colocar esse time. Mentira. Eu faria uma mudança e eu vou dizer para vocês qual é. Vamos lá. Provável time tem Matheus Cunha, o Wesley, que está suspenso para o jogo contra o Palmeiras. Não faz sentido realmente você colocar o Varela, que será o reserva imediato do Wesley, no jogo de domingo e correr o risco de perder esse jogador. Aí você fica sem os seus 2 jogadores da lateral direita. Então, Matheus Cunha, o Wesley, João Vitor e Danilo, dupla de zaga reserva, e eu acho que está certo, tem que dar minutagem. Ayrton Lucas na lateral esquerda, extremamente certo, não dá para colocar o Alexandre. Meio de campo, Everton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves, e a trinca ofensiva, Michael, Cebolinha e Pedro. Eu não começaria com Pedro, tá? Eu começaria com o Juninho, porque o Pedro, para mim, é titular. Mas no entendimento, pelo visto do Felipe Luiz, o Pedro não é titular, e por isso que ele começaria com Pedro na partida de hoje contra o Botafogo da Paraíba. E vocês fariam algo diferente? Muito bem, nação, tá? Então, as informações do Mengão com o Vene Casagrande, Rizek, o Roger Flores, um corte aqui também da galera da ESPN, e o Flamengo com o Pedro. Temos aqui a provável escalação para o jogo hoje contra o Botafogo da Paraíba. O jogo começa às 9h30 desta quarta-feira no Maracanã. É o jogo da volta pela 3ª fase da Copa do Brasil. O objetivo do Mengão aí, obviamente, é avançar para as 8ª de final. A provável escalação do Flamengo conta com o Matheus Cunha, que é o goleiro das Copas, né? O Wesley deve jogar porque está suspenso contra o Palmeiras. E aí, contra o Palmeiras, quem joga é o Varela. Então, Matheus Cunha, Wesley, João Vitor, que é da base, Danilo, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves, preservando aí o Arrascaeta, né? Michael, Cebolinha e Pedro. Cara, eu não entraria com o Michael, não, viu? Eu ia com o Luiz Araújo ali, ou enfim, com o Michael, não. Tá dose ver o Michael jogar, né? O Flamengo tem 5 desfalques para essa partida, é o Plata, o Vinha, o Alan, Pulgar e Dela Cruz, 5 jogadores aí, desfalques, né? O restante é Alexandro, Ortiz, Léo Pereira, quem mais? Enfim, os jogadores do Flamengo titulares, sendo Arrascaeta, sendo preservado para essa partida do Mengão. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.